Velho, eu tava lendo aqui Hebreus e eu quero comentar, velho, partilhar um comentário. Eu vou ler particularmente o que eu tava lendo. Eu tava lendo aqui que Hebreus, desde o capítulo 1, velho, é sempre assim as cartas, que na verdade quem inventou o capítulo foi a gente para começar a melhorar a nossa bibliolocalização quanto a versículo, capítulo, encontro de temas e tal. Não existe no original tal coisa. Mas os livros são sempre assim, cara. Eles sempre têm um assunto contínuo, parece uma correnteza de água que você, às vezes, tipo, achar que realmente são divididos em capítulos, você quebra o fluxo de correnteza. É como se você criasse uma mini represa para segurar uma água. E a mensagem estivesse na correnteza das águas, não somente na água por si só. Da forma como a água flui, né? Então, eu tava lendo aqui, e eu cheguei no capítulo 4, ele no contexto de falar que Cristo é o Salvador, é o sacerdócio, que ele é maior do que Moisés, e que a glória de Deus vai ser manifesta, e que há um descanso que ainda não veio, que reprovando sobre a galera que foi infiel a ele, que ele não permitirá que aquela galera não veja o seu descanso, esse descanso ainda está por vir, o descanso real e tal. E ele vai falar de uma coisa que realmente, quando a gente entende a natureza do próprio Cristo, o que é desafiador, velho. Vê. Esforcemos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Falando daqueles que no deserto foram reprovados. Porque a palavra de Deus é viva. Aí que começa o negócio, hein? A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. A lei de Cristo existe justamente, não é formada, né? Não é cobrada dos homens como formato de ordenança, como a antiga lei, né? Que ele lê os mandamentos e procuram não fazer aquilo porque a lei pede, tá ligado? Para cumprir um fator legal externo. A lei de Cristo é uma lei escrita na nossa conduta, na nossa essência. Ou seja, a gente transmite justiça porque Cristo pede de nós uma elevação, tá ligado? A gente não obedece como se quisesse poldar a nós mesmos somente, tirar os galhos ruins, ou evitar que galhos ruins cresçam. Que nem a lei. A lei queria evitar que você praticasse tal pecado. A gente não faz porque, pela adoção de filhos, a gente responde com a graça do presente de Deus, manifestado Jesus Cristo, com amor à obediência natural. Ou seja, a lei é imposta na nossa consciência, né? Ou seja, a gente usa a nossa liberdade para obedecer a Deus e através da imposição na nossa consciência, e a palavra-chave aqui é coração, mano. A palavra mente e coração, coração dos tempos antigos já era associado à mente, já era associado a onde vinha o centro das ideias, da essência do ser humano. Em emocional, ideias eram os tempos antigos para falar sobre o coração do homem. A gente vê nas escrituras sagradas a partir do Tanar do Antigo Testamento. Então, na consciência, a lei é dita pelos profetas que vai ser escrita nos corações, né? A nova aliança que viria com Cristo. Ou seja, a lei de Cristo vai ser estabelecida na essência dos homens. E se a lei de Cristo vai ser estabelecida na essência dos homens, quer dizer que a lei e a justiça que há na lei de Cristo será estabelecido na essência do homem. Ou seja, como manifestar a justiça dessa lei só sendo agora essencialmente bom, não por formato de ordenança. Você não precisa mais, entre aspas, eu não estou brincando, né, de viver aquela obediência como um padrão de prestação de conta à lei, né? Mas você, em resposta da graça manifestada por Cristo, você se torna essencialmente bom, né? Devidamente bom para obedecer em resposta do amor de Deus, com amor à obediência, né? Se deleitando essencialmente, potencialmente bom a Deus, cumprindo a sua justiça, tá ligado? Então, tipo, não precisa da lei, porque é cravado no nossa consciência, no centro do nosso mais íntimo do ser, da nossa essência,
tá ligado? Então a gente tecnicamente obedece à liberdade, ou a gente é livre da lei para ser devedor à justiça, essencialmente, né? Aí o que é que tá acontecendo? Essa palavra que fala justamente que o cara vai falar aqui em Hebreus, fala justamente sobre Deus usar da sua palavra, tá ligado? E a palavra é justamente o potencial que Deus rege tudo, tanto as promessas quanto a justiça dele, as revelações, as projeções, os feitos, aquilo, como é que ele vai julgar a humanidade, vai dividir o ser humano e ele vai, é tão íntimo, tão íntimo, que ele vai julgar toda a consciência dos homens diante daquele grande dia. E cara, quando eu fico sacando isso aqui é tão poderoso, essa parte, eu não sabia que era poderosa. Assim se tratava dessa questão. Isso é, quando Deus chegar naquele grande momento, ele já faz isso. Cara, no momento de nosso juízo, ele não vai simplesmente olhar se a gente cumpriu, a gente principalmente que crê em Cristo, a lei, a vontade dele, por cumprir, que nem se cumpre, sei lá, uma parada normal assim. Ele vai querer saber da nossa essência de fato como filhos da justiça, velho. E se é filho da justiça, a gente se move através dela. Ou seja, o que eu quero dizer, só para resumir aqui, velho, se é pecado mentir, você não vai não mentir mais porque você viu na lei que não é pecado mentir. Você substancialmente não mente mais porque essencialmente você não concorda, não quer e não produz mais a mentira. Não é mais pelo que te mandam, mas pelo que você tem que ser, tá ligado? Por essência. É mais, você não pega mais a lei de fora para dentro, mas a lei está de você de dentro para fora. Tá entendendo? Por causa da essência manifesta de Cristo. Então você não mente mais, não somente porque te pediram, mas porque essencialmente não participa de você mais a mentira e você procura não ter mais isso. A lei existia para impedir, né, de forma externa os pecados dos homens. Agora, através da graça, a gente impede o próprio pecado na forma interna de como ele interage, tá ligado? Isso é a mudança de essência e é a lei escrita na nossa essência e que dá resposta em nossa essência. Tu tá entendendo? Então a lei não chegava a conscientizar os homens de sua maldade. Não, ela só falava que não poderia ou não fazer. Na verdade, conscientizava a certo nível os homens de sua maldade, né? Mas não o convertiam ao bem. Só conscientizavam que eles estavam, o que eles poderiam fazer de mal. E eles só poderiam ser bons se ele cumprisse, se eles não fizessem aqueles males. Tá entendendo? Quanto Cristo, cara, ele vai mais do que a gente julgar as coisas pelo mal que se é. A gente vai ser regido pelo bom, o bem que tem que ser, tá ligado? É uma parada muito mais intimizada a ver com natureza e conformidade com a postura de que Deus quer. Isso é muito mais pesado do que seguir as coisas em formato de ordenança. Porque, tipo, é como se você tivesse que não somente cumprir a justiça, mas necessariamente entender por que você é justo. E viver por isso. Tá ligado? E viver por isso. Não é mais como você, se você tivesse que não pecar mais. Tá ligado? É porque você essencialmente não pode e você entende do porquê. E você é movido por esse porquê. Tá ligado? Então, por mais que vocês não tenham, por mais que vocês não tenham padrões externos como lei, você não tenha um padrão externo como lei para seguir como um código de guia civil, social, você segue potencialmente, tá ligado, à lei, porque é uma resposta da tua graça, da graça que já foi manifestada em Cristo, da tua liberdade, né, da própria lei respondendo com natureza santa mediante a Deus. Tá ligado? Então é muito louco, porque isso aqui quer dizer que tecnicamente a gente não só tem que buscar a santidade como um cumprimento estético, a parte de tipo, às vezes a gente realmente não faz nada, mas nem entende, nem sente e nem tá fazendo com a harmonização aquilo que a gente tá fazendo e tal. E é bom até fazer isso, não tô dizendo que é ruim, tá ligado? Que às vezes a gente nem tem força de verdade, Deus sabe das nossas consciências. Mas a verdade é que a gente tem que fazer de forma potencial
como se fosse literalmente um fruto de nossa própria personalidade. Tu tá ligado? E é muito louco, é muito louco. Porque não é mais escrita, por isso que ele fala que vai ser escrita no coração, não em tábuas de pedra. E quando ele fala em tábuas de pedra, cara, não era só o povo de Israel que tinha lei escrita em formato de tábua de pedra, não. Povos antigos botavam suas leis de civilização em paredes, em rochas. Deus deu aquele padrão dos 10 mandamentos em pedra, também refletindo a cultura social da época. Sendo que para a promessa que haveria vida de Cristo, a lei seria imposta nos nossos corações. A circuncisão seria imposta, a gente circuncidaria os nossos corações. Tá entendendo? Ou seja, Deus quer circuncidar, trazer a marca da sua promessa na nossa essência, velho. Só você tem que entender o que é a ideia de coração no Antigo Testamento. Deus sonda o coração do homem, etc. E pá. Porque antigamente os hebreus associavam o coração como fonte não somente de sentimentos. Hoje em dia que a gente faz isso ocidental. Mas eles associavam o coração como fonte dos pensamentos dos homens. Os homens fazem maus planos em seu coração, etc. Mas Deus sonda o coração do homem. Para Deus não há nada de nu. Essas expressões quer dizer com a mentalidade também, essência, comportamento, o centro do ser humano em si. Então, cara, o que é legal é isso. A lei está escrita por essência, na sua essência. Você pode, através da graça, não mais produzir em formato de lei, tá ligado? De ordenança, como foi no Antigo Testamento. Mas você pode produzir a obediência através da essência, tá ligado? Porque você tenta passar em si mesmo a imagem de um homem vencedor, que essa mesma vitória não foi conquistada por você, mas por Cristo, mas reproduz em si mesmo. Por mais que não deva mais a morte, nem mesmo as ordenanças, você pega a liberdade que tem e oferece a Deus com os frutos de obediência, tá ligado? Essencialmente dizendo, não é mais um cumprimento externo para dentro, mas é de dentro para fora. E a única coisa que tem de fator externo é a palavra de Deus. Para você entrar, mas você produz de dentro para fora a sua qualidade de justo mediante a Deus. Acho que é uma parada, parada essa. Então eu queria meditar isso. Então é quão poderoso esse versículo, velho. Porque, tipo, cobra de nós, de fato, uma elevação em potencial no espírito. Tá ligado? Cobra de nós não é mais você entrar, sentar no banquinho, cantar louvor, ser religioso, julgar os outros, ou então não ser muito religioso, porque você acha o religioso errado, tá ligado? E julgar os religiosos. Não é sobre isso, não. É sobre a essência. Não tá ligado? É sobre essência. Não importando qual lugar que você tá. Você tem que estar devidamente, essencialmente, naturalmente, com o coração ardendo em santidade diante de Deus, tendo o cheiro de Cristo, produzindo naturalmente, entre aspas, que não é natural, mas obedecendo com força, por entendimento pleno, sabendo que a justiça agora vem da tua construção de ser humano, tá ligado? Diante de Deus. Você se renovando, Paulo até fala, se renovar na graça. É você beber dessa graça maravilhosa e tentar cada vez mais se parecer com Cristo. Não é somente estar debaixo dele, mas é trazer Cristo para você mesmo, tá ligado? Se transformando em essencialmente igual a Cristo. E agora, para se transformar igual a Cristo, não é vestir com a roupa dele ou acreditar que está fazendo como ele, mas é literalmente você, por dentro, também ser como ele, tá ligado? Não é somente você achar que está sendo, mas realmente se transformar, velho, com aquilo que é dele. Esse é um potencial que não tem nada que dê, velho. Isso não tem a ver com estudo teológico, isso não tem a ver com quanto você sabe de teologia, isso não tem a ver com quanto você vai ou não cumprir com seus deveres sociais, religiosos. Não, isso tem a ver com o teu relacionamento com Deus, velho. É muito louco, tá ligado? Teu relacionamento íntimo com Deus. E é muito louco, porque tecnicamente é um convite para que, por essência, a gente busque crescer de graça em graça perante Deus. Ou seja, nos evoluirmos como criatura. Tem uma pregação muito parecida. O budismo tem essa ideia de tentar evoluir o ser humano. Sendo que tem essa ideia também na igreja primitiva, mas para a ideia da igreja primitiva, de Paulo, você tem que de fato procurar se evoluir através da graça de Cristo.
e cada vez mais essencialmente se condizendo com sua vontade, se tornando um só com o próprio Cristo, tá ligado? E tem muita dessa expressão de crescer em glória, crescer na graça, etc e pá. Ser cheio do Espírito, porque tem essas expressões, se tudo é a mesma coisa, se tudo é igual, tem tudo tá no mesmo plano. Não, não é assim. Você tem que buscar a sua elevação mediante a Cristo, né? Como é que se eleva na humildade, nos bons frutos, na paciência. Tanto Cristo vai desenvolvendo, tanto Deus e Cristo vai desenvolvendo em você, naturalmente, quanto você também vai trabalhando a conformidade com essas coisas, velho. Tá ligado? E você vai se tornando uma criatura mais elevada, um filho mais elevado. Na verdade, a ideia de te tornar como filho é justamente para você passar agora a poder se elevar essencialmente, né? De forma que seja acreditado a justiça diante de Deus, as tuas elevações. Então, tipo, que louco, né, velho? Que louco. Às vezes os espíritas dizem isso, sobre se elevar. Às vezes a gente vê no budismo falando sobre se elevar. Mas essa ideia de relacionamento, de crescer na graça, de crescer em glória e glória, essencialmente ser bom e querer projetar essencialmente essa bondade e essencialmente trazer a justiça de Deus, é o que justamente as escrituras quer dizer sobre a lei de Cristo escrita nos nossos corações. Tá entendendo? É justamente sobre essas coisas que vencer intimamente as tentações do pecado não é somente evitar o pecado externamente, não. Mas é você resolver internamente também do porquê das tuas concupiscências, das tuas fraquezas. E assim se elevando, se elevando, se elevando, se elevando. Na graça. Tá entendendo? Então, tipo, é maravilhosa essa lei, porque isso faz com que os homens se pareçam cada vez mais com Cristo diante de Deus, e faz com que os homens se apareçam mais com Cristo diante dos próprios homens. Se eles entenderem isso e buscarem crescer ainda mais nos componentes que Deus deu aos homens. Tá ligado? Aí, cara, aí eu queria gravar esse áudio justamente para dizer isso. Potencialmente você não só faz o bem porque tem que fazer o bem por obrigação. Você essencialmente faz o bem para entendendo o que é o bem, a necessidade do bem. Não, eu tô falando, quando eu falo entendendo, não é intelectualmente para justificar o bem, não. É porque você tá dando o que tem dentro de você. Você não só tá cumprindo de fora. Então, por isso que essa ideia da lei de Cristo ser posta nos corações. Corações são os antigos hebreus. A forma de chamar o coração era consciência dos homens, essência dos homens. Isso tudo significava a ideia de coração no Antigo Testamento. Por isso que a lei de Cristo é escrita nos nossos corações, porque ele é escrita na nossa essência. Então a justiça de Cristo está também escrita na nossa essência, já que a lei dele está na nossa essência. Tá ligado? Então, essencialmente, a gente deve ser justo. Essencialmente, a gente deve buscar crescer de graça em graça, de glória em glória. Pegue a expressão que quiser, tá ligado? Mas evoluir, que nem algumas outras religiões querem descobriam que tem certa vantagem procurar ser melhor criatura e tentaram fazer isso, dizendo os espíritas acreditam na evolução do homem, querer crescer, superar a maldade, tirar a maldade de si. Os budismo também, mas a gente deveria entender isso mais do que qualquer outra coisa, como é da igreja, bicho. Porque é isso que é apregoado, sendo que a linguagem é oriental, do Oriente Médio, e é difícil de acesso, claro. Mas é tecnicamente isso. A gente também tem que entender a justiça de Cristo, interagir com ela e tornar cada vez mais ser humano elevado, entendedor da. Aí vai vir os frutos dos espíritos através disso. Entendedor da longanimidade, produtor e entendedor do longânimo, do amor, compaixão. Vai sair tudo que é fruto do espírito se você se torna potencialmente bom e trabalha persistentemente no espírito dentro de si e procura se evoluir, vencendo as tentações e as quedas. Tá entendendo? E você tem como crescer no espírito, ou que nem a própria Bíblia usa, cara, a expressão se encher do espírito. Então tem nível sim, tá ligado? Tem nível que você pode se cada vez mais, quando mais você se conforma à imagem de Cristo, quanto mais você busca se introduzir em Cristo, mais Cristo há em você e menos você há em Cristo. Mais você produz obras de justiça, mais você se torna essencialmente bom e não cumpre a vontade de Deus através de um mandamento externo, mas por essência você se torna aprovado por Deus.
E é isso, velho. 19 minutos de áudio. Só para falar de uma passagem aqui que chamou a atenção. E isso é uma lei bem. Só voltando aqui a falar em Hebreus, bem rígida, cara. Rígida. Isso, tecnicamente, esse tipo de juízo é para quem é da fé e abraçou a aliança. Tá ligado? Já que ele fala dos israelitas e tal. Não que ele não vá julgar a essência dos humanos em gerais, de que não aceitaram a fé e tal. Assim, provavelmente Deus vai julgar do mesmo modo. Mas, do mesmo modo não, da mesma pegada, assim, de julgar a consciência e tudo e tal. Mas a apresentação aqui é própria para também, né, especificamente, na verdade, vamos dizer, mais elevadamente para a própria igreja. Ele vai buscar a essência e o cheiro de Cristo, tá ligado? Nos corações dos homens, tá ligado? Que é aqueles que obedecem pelo amor e a liberdade e a gratidão, através do sacrifício de Cristo imposto na cruz e tal. Isso é bem mais pesado, acredito eu. Não pesado, quando você realmente ama e responde ao amor de Cristo na cruz. E você vive através dessa gratidão. E obedece por sua liberdade e cresce nisso, na graça. Gratidão, graça é quase a mesma coisa. E cresce e tal, etc. Usando da liberdade para ser ainda mais livre. Das paixões, da concupiscência, do pecado, das limitações, tá ligado? Das falhas, que necessariamente não são pecados, mas são falhas, dos seus pontos fracos e fortes, tudo isso passa a ser refinado, tá ligado? E essa é a intenção de Deus, o que parece, para com sua igreja. Eu falo tanto disso, cara, que por mais que a gente vá ter o corpo de glória e vá ser ressuscitado, transformado no corpo de glória, Paulo fala em outra das cartas, se eu não me engano, é Romanos, não, Gálatas, não lembro. Ele fala que é pra gente refinar o nosso julgamento dentro da própria igreja, porque um dia a gente vai julgar os anjos e o mundo, tá ligado? Então vê, a ideia de se elevar aqui para talvez algum dia estar um pouco melhor para julgar os outros, julgar o mundo, tem que começar agora a refinação do nosso próprio ser. Por mais que o corpo de glória já venha com sua e a gente não consegue imaginar, de alguma forma tem a estrutura dessa consciência, vai ter algum envolvimento com a consciência que vai ser aberta no futuro, na ressurreição. Porque Paulo fala sobre isso, tá ligado? Então a gente tem que se refinar ao máximo agora, se aparecer o máximo com Cristo agora. E parece esse ser justamente o tema. Esse agora é bem repetidamente também aqui nessa carta. Ele vai falar muito da ideia de que Davi disse, baby. Aqui. Vê, de novo, determinado de nada, deixa eu subir um pouquinho. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciados as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Aí ele vai falar o que Davi falou. Hoje, se ouvir de sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, é isso aí, cara. Você, por causa dessa lei de Cristo e ser cravado na nossa essência, você não é justificado externamente pelo que você cumpre. Mas se você cumpre por essência a justiça de Cristo, você não tem unicamente a justiça de Deus, mas você é um ser da justiça de Deus. Porque ser e essência, tá ligado? Obedecer por cumprir nos molda, mas obedecer porque somos é outro nível. Tá entendendo? Então, ser às vezes é mais potencial do que ter. Ser é participar e ser daquilo substancialmente. Ter, você necessariamente não se envolve com tamanha frequência do que é realmente ser. É diferente, é diferente eu possuir um ferro nas minhas mãos com autoridade, porque ele é meu. E muito mais diferente ainda eu ser feito de ferro.
Então você é feito da justiça de Cristo, literalmente, quando você segue essencialmente a justiça de Cristo. A justiça de Cristo não somente justifica você na lei, na limpeza dos céus para lhe salvar, mas você substancialmente é a justiça de Cristo. E ela interage com você o tempo inteiro e você interage com ela o tempo inteiro. Tá ligado? Você passa a ser, não somente a ter, a justiça de Cristo. Porque a sua essência é ligada com a própria justiça e produz frutos sendo. Porque teve, e ouviu e recebeu. Mas você é, e você obtém. Tá entendendo? Então você não obedece às vezes por fazer. Você obedece por ser agora. Não é mais por fazer a justiça, mas é por você querer a justiça de Cristo no seu ser, no seu íntimo. Você passa a ser justiça de Deus. Você não obedece mais por simplesmente fazer a justiça. Não quer dizer que você só faça porque não ouve, mas porque você participa substancialmente da justiça. Você é parte elemental da justiça de Cristo. Cara, isso é muito profundo e rico, velho. E rico. E rico pra caramba. E graças a Deus, eu vou falar uma coisa. Deus, santo, me perdoe, pai. Eu não tô nada feliz com a parada. Mas às vezes é boa a pouca consciência que a galera tem quanto a relação à palavra de Deus. Por quê, mano? Ah, não é boa não, é ruim. É ruim. É ruim, porque deveria todo mundo ficar sabendo dessa parada, usar dessa parada, se importar mais com essas paradas do que o que se importam hoje, velho. Tu tá ligado, Jonathan? Caramba, é muito louco você inspirar as pessoas para serem justiça de Deus, a fazer o bem, porque elas têm que ser conforme, ela tem que participar, se tornar a justiça de Deus na essência em si. Como filhos de Deus, não somos mais abraçados, obedecemos a lei como escravos, tem que obedecer a lei. Mas como filhos de Deus, obedecemos por fidelidade, amor. E essencialmente a gente quer se tornar como o nosso Pai, através do Filho Jesus Cristo. Então a gente tem que trazer a bondade por essência nos nossos corações. É uma parada bem mais intensa. Hoje em dia a gente cobra dos outros a santidade, mas sem nem mesmo entender como é substancialmente a justiça da santidade, velho. E como ela deve ser passada para as pessoas, mano. Eu tô falando isso, mas eu tô incluso na fila. Eu tô na fila dessa galera aí. Tá ligado? O que é ser santo? Qual a diferença de ser ter santidade e ser essencialmente santo? Parecem ser as mesmas coisas, mas cada coisa tem seu peso, velho. Nem tudo aquilo que tenho é parte da minha essência e progride da minha essência. Mas o que sou, isso sim. Tu tá ligado? Nem tudo que tá nas minhas mãos pertence a mim. Mas o que sou, isso pertence, independente do que eu tenha nas mãos. Tu tá ligado? É uma parada bem mais louca. Às vezes fica muito louco. A galera esquece dessa importância de realmente estar em tempo integral dentro de Deus e ter cheiro bom perante Ele através da santidade e da glorificação. E às vezes fica uma máquina de só porque obedece, fica meio assim porque é tenso, velho. Às vezes você não considerar o porquê você obedece, o porquê você tá querendo crescer no espírito. E você acha que realmente, não, às vezes, velho, não sei nem o que dizer.
não sei nem o que dizer. Mas fica aí, velho. Fica aí esse áudio de 30 minutos, né? E tal. Buscar o crescimento, o crescimento contínuo de Cristo em si, é elevar você como criatura, assim como algumas religiões que pregam, entenderam que o esforço do homem tentar, fala no esforço do homem, a gente nem faz esse esforço do homem, a gente faz isso diferente das outras religiões através do Espírito de Deus, que é que potencializa a nossa elevação como criatura, nem a nossa força braçal com a disciplina vazia, difundida somente em algum propósito limitado a nós mesmos, mas é um dom dado pelo próprio Deus para a nossa própria elevação. As outras religiões não têm isso. É o homem tentando subir a escada, tá ligado? Com a sua própria força, fazendo a escada para chegar a Deus. Enquanto na verdade, a nós, na Bíblia, é a escada literalmente estendida de Deus do céu para que a gente possa subir. Tá entendendo? A gente não precisa fazer escada nenhuma, tá ligado? Mas a gente também precisa se intimizar com a vontade de Deus, não somente cumprir como se fosse uma lei externa, mas porque essencialmente é escrita na nossa essência. Ela tem natureza essencial. Por isso que a justiça, ela também é essencial na ideia de essência. E é muito engraçado essa ideia de essência, que é justamente a gente chama o quê? De aquele cheirinho gostoso, a gente chama de essência também. Tá ligado? Mas é justamente isso. Deve ter associado com o espírito. Mas é justamente isso, cara. Eu só queria levar essa meditação, porque é uma meditação tremenda, bicho. Eu travei aqui, eu já deveria estar mais do que no meio do livro. Só pra explicar isso. Porque é louco, velho. Chega a dar uma coisa assim, dá um certo temor. É coisa de. Eu li agora, eu fiquei, meu irmão, temoroso. Temoroso. Não vou mentir, não. Temor é. Não é pouquinho, não. É louco, velho. É louco. Que a cada dia mais a gente se conforme à imagem e semelhança daquele que Deus pôs como modelo a nós mesmos. Nos tornando filhos da justiça, porque somos gestados por ela, não pela lei imposta externamente, mas pelo nosso progresso, essencialmente na justiça da lei escrita em nossos corações. Que a cada dia o Espírito de Cristo se expanda em domínio ao nosso corpo e estrutura, e a cada dia a gente possa crescer no diminuir de nós mesmos e das nossas limitações, suscitadas pela carne, mas se elevar através das coisas que provêm do dom do Espírito. E, cara, o Espírito nos favorece, nos dá graça, ele nos apoia. Justamente a ideia de Paracletos parece ser isso, uma ideia como se fosse algo para suspender, ou você apoiar seu peso, deixar algo em pé. Por isso se chama Consolador também, mas é Paracletos. Ele segura a nossa estrutura, potencializa a nossa estrutura para fazer isso. E se a gente pode ser cada vez melhor e maior em essência, santidade e justiça de Deus, e se isso é bom para Deus, cara, que a gente ore para Deus, para Ele nos mostrar o que essencialmente é da vontade dele, e para que a gente não somente entenda a bondade e a justiça, mas que a gente seja essencialmente bons e justos, porque vem de onde Ele colocou a lei nos nossos corações, vem da nossa essência, porque Ele pôs nos nossos corações a lei, e é do nosso coração que também vai sair a justiça da lei de Cristo. É no nosso ser em potencial, é na nossa essência. Não é poder nosso, é dom de Deus.
Porque se não fosse assim, o Espírito de Cristo, né, não seria necessário para que nossas obras fossem válidas diante de Deus. Digo isso porque Cristo uma vez falou: aquele que pratica as coisas da luz vem para a luz para que suas obras sejam manifestas em Deus. A validação é estar diante de Deus, e estar diante de Deus só existe essa capacidade de estar diante de Deus através da adoção do Espírito e da regência do Espírito nas nossas vidas. Ele é que leva nossas obras diante de Deus. Ele é que, mesmo os homens às vezes, né, fazendo o bem, ele notifica, né, que nem aconteceu lá em Atos. O cara Cornélio, parece, fazia o bem, chamou a atenção, e o que é que Deus fez para aquele cara que estava fazendo o bem? Tinha ações de misericórdia? Mandou Pedro para batizar ele com o Espírito, para pôr o Espírito nele, para que agora ele, mais do que produzisse somente de uma forma externa, mas ele produzisse todas aquelas obras em potenciais diante de Deus. Então que a gente cresça de graça em graça diante de Deus, por essência. Que a gente se eleve naquilo que vem de cima, que são as coisas de Deus. Não na nossa própria força, como muitos fazem, mas é considerando nossas fraquezas e nos lembrando do poder de Deus e de Cristo. Isso não é só palavra bonita, não. É procurar fazer a verdade. Desculpa aí.